Acho que a gente já podia começar, né, Vivi? Eu acho que deve, Eu né? acho que sim, né? São quase 7h40. Aí o pessoal vai entrando Então, depois. Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. A Vivi vai controlando aí os colegas que estão entrando, a audiência. Eu queria agradecer o convite aí de Vivi para a gente apresentar essa aula. Esse foi um convite antigo, na verdade, foi um convite acho que de antes da pandemia. E eu falei para ela que eu ficava devendo, mas assim que eu pudesse, faria. Então, vou pagar, acabar essa noite hoje sem dívida, hein, Vivi? Vamos fazer uma nova. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Flávio, sou médico cardiologista, especialista em terapia intensiva, e esse é um tema que, assim, muito me agrada em falar, tá? É um tema que eu gosto muito de estudar e gosto muito de praticar quando possível. Não há nenhum tipo de conflito de interesse meu no tocante à apresentação dessa aula, salvo pela defesa aqui da medicina baseada em evidência. Só para lembrar a todos, e para que a aula não tenha nenhuma intercorrência, nenhum problema, para que a gente mantenha sempre o microfone e a câmera desligada, tá bom? Bom, quem por acaso está assistindo essa aula esperando que eu traga aqui algum device novo, algum monitor ultramoderno, né, com variáveis mais modernas e mais bonito, mais colorido, eu vou decepcionar vocês. A gente vai falar menos de tecnologia aqui, tá? Por isso que o tema da aula é revisitando tecnologia em desuso. Um conceito, né, hipocrático que eu gosto muito de defender e repetir é o conceito de que a gente primeiro, né, quando está tratando de um paciente, nossa meta primordial é não provocar dano. Então, acho que se a gente tratar todos os pacientes dessa forma, antes de tomada de decisão, antes de tomar qualquer decisão, seja em relação a diagnóstico ou terapêutico, a gente considerar que a primazia deve ser a de não causar dano ao paciente, a gente já vai ganhar muito, tá bom? Para ilustrar a aula, eu vou trazer aqui o caso, um caso clínico fictício, tá? Mas que é bem frequente e bem comum em nossas UTIs. Vivi, se quiser, você já pode botar o link agora aí, tá? Para o pessoal daqui a pouco acessar. Trata-se de um paciente de 64 anos, né, no pós-operatório de uma grande cirurgia oncológica, né, uma gastroduodenopancreatectomia. É um paciente que, como a gente costuma ver, né, tem sido cada vez mais frequente e cheio de comorbidades, né? Ele tem DPOC, por conta desse tumor de cabeça de pâncreas, tinha lá uma bilirrubina bastante elevada. É um paciente que tem doença renal crônica, no estágio 3, com albuminúria, com a taxa de fração glomerular em torno de 40, com placa de carota de 80%, com fração de ejeção de 0,35, por uma cardiopatia isquêmica e um diabético insulino independente. Passa por uma anestesia total de 8 horas, sai da sala com balanço físico negativo de 1.000, devido a perdas estimadas em torno de 5.000, com sangramento em torno de 1.200, recebeu 4.500 cristalotes e 3 concentrados de hemácias. E ao admitir na UTI, a gente se depara com isso aí. Paciente de ventilação espontânea, um cateter nasal 3 litros por minuto, saturando 91%, com estertores em bases, um lactato de 3,2, um PVC de 4, saturação venosa central de 55, PA de 82 por 46, com frequência cardíaca de 83, respiratória de 22, uma temperatura axilar de 32,5, um paciente hipotérmico, com um RAS menos 1, enchimento capilar mais do que 3 segundos e com tremores. Esse é o nosso paciente. Então, qual seria a nossa conduta em relação a esse paciente agora? Como está esse paciente? Esse paciente está grave, não está grave? Esse paciente merece receber volume, vasopressor, inotrópico, os 3,
2 deles. O que a gente deveria fazer para esse paciente? Eu convido vocês aqui para fazer uma brincadeira, para que a gente trabalhe um pouco do raciocínio clínico para além dos monitores, tá bom? Vivi vai colocar no chat aí um link, e eu gostaria que vocês respondessem aí em torno de 5 minutos, acho que são suficientes para a gente responder. Não precisa identificar, tá? Respostas bem objetivas e rápidas para a gente dar seguimento aqui na aula, tá bom? Vamos lá. Eu estou acompanhando aqui as respostas. Pessoal, mesmo quem está com celular, se não conseguir ler com o QR Code, pode acessar pelo link que está no chat, tá? Acessa e responde sem sair da reunião. Então, vamos lá. E depois, de vez em quando, você vai colocando aí no chat uma mensagenzinha para o pessoal ir respondendo, tá? Vou deixar aberto aqui as perguntas no final e fecho, tá bom? Vivi, me ouve? Combinado, eu vou colocando. Combinado, então. Ok. Então, vamos lá. Vocês vão respondendo aí, ao final a gente vai entender um pouquinho o porquê desse quiz. Pessoal, a gente sabe que uma das principais causas de óbitos, né, no Brasil são os acidentes automobilísticos. A violência no trânsito é uma coisa conhecida de todos nós, né? E imagine que a gente tivesse uma tarefa de reduzir a mortalidade associada à violência no trânsito. Então, se você fosse um gestor, tá, e tivesse lá uma verba para investir com uma meta de redução de mortalidade no trânsito, redução de mortalidade por acidente de trânsito, você investiria em qual desses 2 equipamentos? Investiria no equipamento que controla a velocidade ou investiria em um equipamento que controlasse o grau de ingesta alcoólica do motorista? A gente sabe que velocidade e embriaguez, né, são causas importantes de acidentes de trânsito. Mas se a gente quisesse reduzir a velocidade, se a gente quisesse reduzir a mortalidade, que seria onde a gente falaria para o gestor investir? Investir mais em radares para controlar a velocidade, investir mais em blitz e bafômetros. A ideia, se a gente quisesse reduzir acidentes, mortalidade no trânsito, a gente teria que investir em controle de velocidade. Então, a velocidade mata mais do que dirigir embriagado. Então, se eu tivesse uma forma de monitorar a velocidade, é bem provável que eu reduzisse a mortalidade, né?
Porque, afinal de contas, as pessoas andam em uma velocidade tão alta? E, na verdade, todo carro que você conhece tem isso aqui, não é? Todo carro que você conhece tem um velocímetro. Pelo menos os que estão em condição de rodar têm um velocímetro funcionando. Então, por que o motorista tem lá um instrumento super eficiente, capaz de medir e dizer para ele qual a velocidade que ele está andando, e ainda assim, a principal causa de morte é alta velocidade no trânsito? Será que o problema está em monitorar? Ou será que o problema está na decisão que eu tomo quando eu recebo essa informação? E aí eu traço um paralelo com a monitorização hemodinâmica. A monitorização hemodinâmica reduz mortalidade, gente? Eu vou responder, não reduz, tá? A monitorização hemodinâmica não reduz mortalidade. Mas será que é isso que a gente quer? Essa revisão sistemática, usando o melhor monitor hemodinâmico que existe, que é o catéter de artéria pulmonar, em diversos cenários, em pacientes de alto risco, cirúrgicos de alto risco, não comprovou que não há redução na mortalidade quando você usa o catéter de artéria pulmonar, o catéter de Swan-Ganz. Mas por que será que isso acontece, então? Será que o catéter é um catéter ruim? Esse é um trabalho da década de 90, né? É um trabalho bem antigo, mas o catéter de Swan-Ganz também é uma tecnologia bem antiga, né? E esse trabalho, ele teve como objetivo avaliar o conhecimento dos profissionais que lidam com terapia intensiva, o conhecimento relacionado ao catéter do Swan-Ganz. E esse trabalho mostrou que um percentual baixo até de acerto, né, nas questões, de uma maneira geral. As questões eram divididas em inserção e complicações do uso do catéter pulmonar, fisiologia cardíaca, interpretação dos dados e aplicação dos dados, ou seja, condutas que eram tomadas com esses dados. E houve acertos que iam de 19% a 100%. Então, uma variabilidade muito grande dentro dessa população de profissionais que trabalhavam com essa tecnologia. Um outro trabalho bastante interessante, ele trouxe três, que visava identificar, né, o conhecimento do profissional de terapia intensiva com relação ao uso do catéter de Swan-Ganz. Então, era uma tecnologia conhecida, de que forma essa tecnologia poderia ajudar, né? Então, a primeira pergunta que ele fazia, ele trazia lá 3 casos clínicos, e ele fazia a pergunta, primeira coisa, o catéter de Swan-Ganz está indicado? Então, para a indicação, até houve uma concordância relativamente expressiva. E o autor considerou que haveria uma homogeneidade nos dados, nas respostas, se pelo menos 80% dos profissionais respondessem a mesma coisa. Aqui não se tratava de responder certo ou responder errado, mas de responder da mesma forma, né? Então, vejam que somente no caso clínico 2, os profissionais concordaram na indicação do catéter de Swan-Ganz. Com relação à conduta, a partir dos dados do catéter de Swan-Ganz, associada ao uso de ecocardiograma ou um outro grupo sem ecocardiograma, então você dava os quadros clínicos, né, os cenários, e falava e perguntava para o plantonista, bom, diante desse cenário, você usaria solução salina, dopamina, dobutamina, nipride, Lasix, união dos acima. Ou com alguns dados de hemodinâmica trazidos pelo eco. Isso ajudaria na concordância. Sem o eco, haveria também uma concordância. Veja que nenhum desses dados aqui trouxe 80% de concordância. Ou seja, entre os profissionais que trabalhavam em terapia intensiva, não havia nenhuma uniformidade das condutas quando você trazia para ele dados do catéter de Swan-Ganz e até mesmo dados de ecocardiograma. Então, talvez o problema não esteja necessariamente na tecnologia, mas na interpretação. Esse mesmo trabalho foi feito num Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, em 2006. O doutor Ciro Leite e o doutor Edelon Rezende produziram aquele mesmo trabalho. Eles fizeram
3 casos clínicos e apresentaram aos intensivistas. E perguntavam lá a mesma coisa. O que você faria? Soro, dopamina, furosemida, nada? E aí, vejam, nenhuma das condutas para nenhum dos casos clínicos alcançou 80%. Aliás, muito menos, né? Quase nada alcançou sequer 50%. Era praticamente jogar uma moeda para cima. Se eu jogasse uma moeda para cima, eu talvez tivesse mais chance de acertar do que perguntando ao profissional que trabalhava em terapia intensiva. Então, talvez o problema não esteja na tecnologia, mas na forma como a gente interpreta. Então, será que a gente sabe aquilo que a gente está procurando? A gente coloca um monitor com qual objetivo? Porque a informação, pessoal, informação a gente vai ter de qualquer forma, ela pode vir muito fragmentada, ela pode vir por várias tecnologias. Mas o que vai fazer com que a gente tome uma decisão adequada é o conhecimento, que vai fazer com que eu transforme aquela gama de informações em algo útil, é o conhecimento que eu tenho sobre a informação que foi passada. Então, há sempre uma dúvida, né, sobre quando a gente deve monitorizar o paciente. Vamos monitorizar todo mundo? Vamos monitorizar só alguns? Vamos monitorizar só aqueles que são gravíssimos e estão quase morrendo? Em que momento a gente vai monitorizar? Essa é uma questão difícil de responder, mas é algo que eu vou tentar trazer aqui hoje, tá? Muito, muito além de tecnologia e muito além de equipamentos em si. O Dr. Jean Louis Vincent, ele traz, talvez, um dos expoentes em monitorização hemodinâmica, um dos profissionais que mais estudam sobre isso e pesquisam monitorização hemodinâmica. Ele traz o que seria um monitor hemodinâmico ideal, né? Seria um monitor que trouxesse para a gente medidas e variáveis que fossem relevantes, acuradas, né? que tivesse uma boa acurácia e reprodutibilidade, que trouxesse dados que fossem interpretáveis, fáceis de usar, disponíveis, que não dependessem do operador, que tivesse um tempo de resposta rápido e não causasse risco ao paciente. Além disso, que fosse custo efetivo e que trouxesse informações que pudessem guiar a terapia. Esse monitor ainda não existe. Mas isso seria um cenário ideal para a monitorização. E aí, nesse mesmo artigo, ele trouxe os princípios chaves da monitorização hemodinâmica. São 10, eu vou trazer só os principais aqui para você. Os principais, leia-se aqueles que eu achei mais importantes. Nenhuma monitorização hemodinâmica melhora o resultado por si só. Então, a gente não... Por que a gente não espera que um termômetro reduza a mortalidade? Por que a gente não espera que um oxímetro de pulso reduza a mortalidade? E quer que um monitor hemodinâmico reduza a mortalidade? Não é o dado que vai, como eu falei, não é o dado que o monitor traz que vai permitir uma redução da mortalidade. É o que a gente vai fazer com esses dados. Não há valor ótimo que seja aplicável a todo paciente. Então, existem valores que são ditos próximos dos normais, ou mais frequentemente associados a um padrão de normalidade, mas isso não se aplica a todos os pacientes. A gente tem que individualizar, como sempre. Nós precisamos combinar variáveis, certo? É importante que a gente traga esse conceito, porque ainda hoje à tarde a gente instalou o monitor hemodinâmico na UTI e tinha lá uma variável que estava muito baixa. Era a variável de resistência vascular sistêmica muito baixa. E a pergunta que a gente tinha que fazer é assim, a variável a índice de resistência vascular sistêmica está baixo, o que eu devo fazer? Fazer vasopressor? Sim, se eu fizer vasopressor, eu vou subir esse índice. Mas ele precisa de vasopressor? Não, o paciente não precisa de vasopressor naquele momento, mesmo com esse valor abaixo do normal. Então, é isso que a gente tem que entender. Por que ele não precisa? Porque ele está com lactato normal, porque a saturação venosa central está normal. Então, a gente tem que combinar as variáveis antes de tomar a decisão. Um débito cardíaco alto ou um SVO2, um SVCO2 elevados, nem sempre são aquilo que a gente deve buscar, nem sempre são a melhor estratégia para o paciente, tá? Vamos ter em mente isso. E o débito cardíaco, ele é estimado, ele não é medido. Tudo aquilo que aparece lá, a gente não pode
confiar demais no equipamento, porque aquilo é uma estimativa de débito, não é a medida correta. Tá? O que o monitor traz é um dado baseado num cálculo, num algoritmo. Então, diante de um paciente com hipotensão arterial, isso a gente precisa ter. É mais uma situação em que um monitor não pode ditar a conduta da gente. Né? A gente já viu, não foi uma vez, mais de uma vez. Eu diria que até com alguma frequência. Como diz o outro, é raro, mas acontece com frequência. O paciente tem uma hipotensão arterial, pressão arterial baixa, certo? E aí, do nada, alguém vai lá e coloca uma noradrenalina para esse paciente. Mas, como assim? Baseado em quê? Por que colocou a noradrenalina? Será que esse paciente não é um paciente cardiopata que tem uma hipotensão crônica? Será que esse paciente já não é um paciente que vive com uma pressão arterial mais baixa do que o dito normal? Né? Essa pressão baixa não foi uma pressão baixa que é transitória por um reflexo vagal, por exemplo? Então, antes de instalar um vasopressor, antes de buscar corrigir a hipotensão, eu primeiro tenho que entender se existe algum sinal de hipoperfusão. Eu vou saber se tem alteração de status mental, se tem alteração de débito urinário, se tem taquicardia, se tem lactato elevado, se tem livedo. São sinais de redução da perfusão tecidual que me fazem pensar no choque. Antes disso, ele tem só uma hipotensão. E a depender do contexto, a hipotensão vai ser fisiológica para aquele paciente. Então, nesse artigo de revisão, o Dr. Debeck e o Dr. Johnny Vansan, eles trazem lá, numa casuística de 1.600 pacientes, o choque séptico como o choque mais prevalente nessa casuística. A depender de onde você estuda, você pode ter uma distribuição diferente disso aí. Por exemplo, existe uma revisão sistemática chinesa, com mais de 20 mil pacientes, em que havia um equilíbrio entre o distributivo e o hipovolêmico. Então, a depender do hospital onde você esteja, a depender do tipo de população que você trata, você vai ter mais choque hipovolêmico e menos choque distributivo. Por exemplo, é possível que aqui no estado, se a gente for buscar uma casuística do USE, a gente tenha muito mais frequentemente choque hipovolêmico do que, por exemplo, no cirurgia, onde a gente não atende trauma, né? Então, mas de uma maneira geral, o choque distributivo, e aí liderado pelo choque séptico, ainda é a principal causa de choque. E aí, o choque ele pode ser dividido nessas 4 grandes categorias, mas elas podem ser interfaceadas, né? O paciente pode apresentar mais de uma característica desse choque. Então, o paciente pode, por exemplo, começar com um choque distributivo, um choque séptico, e lá pelo meio pelo andar da carruagem, pelo meio da evolução da sepse, ele começar a apresentar também uma insuficiência cardíaca, uma disfunção miocárdica da sepse, que vai associar o choque séptico a um choque cardiogênico, né? Então, o choque ele pode até começar de uma maneira específica, mas à medida que ele vai avançando, há uma tendência em que todos caminhem para aquela espiral do choque e que no final está todo mundo muito grave e quase sempre indistinguível um choque do outro. Tá? É importante a gente lembrar disso, que na fase inicial a gente consegue pegar um choque séptico, o paciente com a periferia aquecida, pele quente, enchimento capilar normal, né? Que o paciente no choque cardiogênico tenha uma estágio jugular, hipertensão venosa, estertores, extremidades frias, mas que com o andar da carruagem o choque séptico também vai apresentar extremidades frias mais adiante, né? O choque hipovolêmico idem. Então, eles começam, é bem mais fácil distinguir as características do choque no paciente na fase aguda, no início do quadro. Então, para que a gente possa falar sobre choque, pessoal, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é transporte de oxigênio. Transporte de oxigênio, a oferta de oxigênio, que é a DO2, tá? Ela é um produto do conteúdo arterial de oxigênio pelo débito cardíaco. Então, o conteúdo arterial de oxigênio depende de hemoglobina, de saturação e de PaO2. Sendo que a importância da PaO2 ela é muito pequena porque ela é multiplicada na fórmula por uma constante que é muito baixa também, que é a constante de dissolubilidade do oxigênio no plasma. Então, a oferta resume-se ao débito cardíaco
né, vai depender do débito cardíaco, vai depender da hemoglobina, da saturação e da PO2. Daqui, a gente pode inferir o seguinte: todas as vezes que eu tiver uma redução do débito cardíaco, obrigatoriamente eu vou ter uma redução da oferta de oxigênio. Isso pode gerar ou não repercussão clínica ao paciente. Mas todas as vezes que eu tiver redução de débito cardíaco, eu vou ter redução da DO2. Por quê? Porque não há mecanismos compensatórios para a hemoglobina. Eu não vou conseguir subir a hemoglobina rapidamente. Eu não vou conseguir subir a saturação arterial de oxigênio rapidamente para compensar a redução do débito cardíaco, bem como a PO2, que é bem significante aqui, por ser uma variável ligada a uma constante muito baixa. Então, toda vez que eu tiver redução de débito cardíaco, eu tenho redução da oferta de oxigênio. E aí, até que ponto essa redução de oferta vai induzir a um problema com manifestação clínica, depende muito da reserva do paciente. Então, a oferta de oxigênio, a gente tem um sistema que ele é muito eficiente, né? De todo o oxigênio que ele é transportado para a periferia, 75%, 3/4, retornam pelo sistema venoso. Então, a gente tem realmente uma reserva muito grande, né, do transporte de oxigênio. A gente tem realmente muita lenha para queimar quando precisa. E aí, o que é que determina a oferta? Como eu falei, o que determina a oferta é uma PaO2 adequada, mas não necessariamente a PaO2, mas principalmente a saturação arterial de O2, ou seja, como essa PaO2 consegue se ligar às hemácias, a hemoglobina, mas a hemoglobina também, ela é clinicamente, só hemoglobinas abaixo de 7 vão gerar alguma repercussão do ponto de vista de redução da oferta de oxigênio, então a gente tem uma reserva muito grande. Daí que os principais determinantes passam a ser saturação arterial de oxigênio e débito cardíaco. E a gente precisa focar muito nisso porque hipoxemia e a redução do débito cardíaco são causas importantes da redução também da oferta de oxigênio. Aí a gente chega ao nosso primeiro conceito, que é o conceito de choque. O estado de choque não é necessariamente um estado de hipotensão, mas ele é um estado de desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio que vai acontecer bem antes da hipotensão. A hipotensão já passa a ser uma fase tardia do choque. Toda vez que eu tiver um desequilíbrio entre oferta e consumo, e como eu falei, normalmente o desequilíbrio é por redução da oferta ou por um aumento do consumo que não foi acompanhado por um aumento da oferta. Então, gerando esse desequilíbrio, a gente tem clinicamente o estado de choque. E para que serve a monitorização hemodinâmica? A monitorização hemodinâmica serve para dizer para a gente onde é que eu vou agir. Onde está o principal problema? Está no débito cardíaco, né? Está na volemia, precisa dar volume para esse paciente, está na perfusão tecidual. Então, a monitorização hemodinâmica traz para a gente respostas a essas perguntas. Quais seriam as metas? Essa é a primeira coisa, lembrar, não existe valor normal. Então, você vai encontrar várias tabelas com variações do normal, né? Valores que são tidos como normal, mas que não necessariamente a gente vai conseguir em todos os pacientes. E mais, tem monitores que trazem para a gente 5, 6 variáveis diferentes e a gente não tem que ficar buscando todas, certo? A gente tem que entender a clínica do paciente. Então, se eu tenho um paciente com um débito cardíaco adequado, mas está com índice de resistência baixo, para que eu vou interferir nesse índice de resistência? Se eu tenho um paciente com débito cardíaco adequado, mas está com a variação de volume sistólico elevada, me dizendo que ele é um responsivo ao volume, eu não necessariamente precisarei fazer volume. Então, vamos falar um pouquinho mais disso. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver antes mesmo de indicar monitores caros, né, para o paciente, é ver se existe alguma alteração de microcirculação. E para isso eu não preciso de nenhuma tecnologia além do cérebro. Eu preciso ver como está o débito urinário do paciente. A pele é um grande espelho da nossa perfusão tecidual. E a presença de livedo reticular, ela implica uma redução da perfusão tecidual, da microcirculação. O enchimento capilar continua sendo uma excelente ferramenta para a gente ter uma avaliação de como é que está a microcirculação desse paciente. E o status mental, o estado de consciência do paciente também é outro critério que eu posso usar para definir se esse paciente tem ou não tem alteração de microcirculação.
Então, a diferença de temperatura central periférica, você toca no paciente, você percebe que o paciente está quente, por exemplo, na membro inferior, você toca no paciente, o paciente está quente na coxa, e ali na perna, na canela, já está mais frio, não necessariamente na extremidade, porque isso pode ser até efeito da temperatura ambiente, a depender do nível de controle que a gente tem de temperatura na UTI. Então, é também uma medida sensível de alteração de perfusão tecidual, assim como o tempo de enchimento capilar. Débito urinário, a gente sabe que é uma das primeiras alterações no paciente que está descompensando é a redução do débito urinário, e às vezes a gente precisa realmente de uma sonda vesical para acompanhar esse débito urinário com mais precisão, né, para que a gente possa fazer o débito urinário horário. A presença de livedo. O livedo, ele traz para a gente informação importantíssima da microcirculação, e é um dado que pode ser um indicador de uma meta terapêutica também, sem necessidade de nenhum tipo de monitor invasivo. Por exemplo, existe um score de livedo, motor score, que quanto o livedo ele começa no centro aqui da perna, na patela, né? E aí, à medida que quanto mais extenso ele for em relação ao membro inferior, mais grave ele fica. E esse é um critério de gravidade e pode ser um critério de resposta terapêutica. Então, se eu pego um paciente que está lá com score de 4 e eu faço o tratamento e ele baixa, ainda durante meu plantão, de 4 para 2, de 4 para 1, de 4 para 3, eu já consigo reduzir mortalidade nesses pacientes. Então, vejam que os pacientes que têm scores mais altos, eles têm também menor débito urinário, têm maior lactato e tem também uma maior disfunção orgânica, né? Score SOFA, maior disfunção orgânica. São também pacientes que têm um débito cardíaco tendendo a baixo. Nesse caso aqui não houve significância estatística, o autor sugere que, por serem pacientes cujo choque normalmente está associado à vasoplegia, o alto débito cardíaco pudesse confundir essa variável. Mas, sim, o Mottman score é um score que você pode usar para definir gravidade, certo? Quanto maior o score, quanto maior a extensão do livedo na perna, maior a gravidade, mais disfunções esse paciente tem. E aí, quando a gente consegue reduzir esse score durante o tratamento, a gente também reduz mortalidade. Então, pacientes que conseguem sair de uma variação de scores mais altos para mais baixos durante o tratamento, você consegue reduzir também a mortalidade desse paciente. Veja que, mesmo nos pacientes que cruzam a linha das 24 horas, ainda com esse score alto, né, ainda com bastante livedo, são pacientes que morrem com maior frequência. Então, é um score que a gente pode usar também para definir tratamento. Saindo da perfusão tecidual, vamos falar um pouquinho sobre débito cardíaco. Quais são os determinantes do débito cardíaco? Quando eu pego um paciente, eu sei, redução do débito cardíaco implica redução do débito cardíaco implica redução da oferta de oxigênio, né? Então, quais variáveis relacionadas ao débito cardíaco está provocando essa redução da oferta de oxigênio no paciente? Onde é que eu devo agir? Será que para todo paciente com baixo débito eu vou ter que dar dobutamina? Então, eu tenho que avaliar os determinantes do débito cardíaco. Eu tenho pré-carga, né, que aí pré-carga já puxa para outro dado da monitorização hemodinâmica, que é a responsividade ao volume. Eu tenho pós-carga, que é a resistência oferecida ao ventrículo, né, para a sua ejeção, ou seja, o índice de resistência vascular sistêmica, no caso do ventrículo esquerdo, e o índice de resistência vascular pulmonar, no caso do ventrículo direito. Eu tenho frequência cardíaca como principal determinante do débito cardíaco. E eu tenho contratilidade. Então, esses são os 4 determinantes do débito cardíaco. Toda vez que eu tiver uma situação de redução do débito cardíaco, eu tenho que buscar, dentre esses fatores, qual ou quais estão envolvidos para que eu possa fazer o tratamento de forma adequada. Então, voltando ao que eu já falei mais uma vez aqui, não existe valor normal. E a gente não deve perseguir um valor normal. Assim como não existe um valor normal de frequência cardíaca, não existe um valor normal de pressão arterial que possa ser
traduzido para todos os pacientes. Tá? Existe um valor em que o paciente esteja adaptado, isso sim, mas um valor normal não necessariamente, tá bom? Então, lembre-se do que o Dr. Vansan falou, o débito cardíaco ele é estimado, ele não é medido, então a gente pode confiar, mas desconfiando do valor que o monitor traz para a gente. Existem, principalmente, né, os métodos de termodiluição, controle de pulso, o método de monitorização do débito cardíaco calibrado pelo lítio, Doppler esofágico e ecocardiograma, que é o padrão ouro, através da integral de velocidade e tempo. Durante muito tempo, a termodiluição, né, através do cateter Swan-Ganz, foi o padrão ouro, porque era algo que a gente poderia fazer ali à beira-leito, passando o cateter, só que muito invasivo. Né? Então, ao longo desse tempo, vários outros monitores vieram para tentar confrontar com o cateter Swan-Ganz, mas nenhum deles mostrou uma acurácia tão boa quanto o cateter Swan-Ganz, quando você comparava com as medidas feitas pelo ecocardiograma. Então, de uma maneira geral, os monitores eles são uma alternativa menos invasiva ao cateter Swan-Ganz, mas não necessariamente tão confiáveis quanto o cateter Swan-Ganz. Veja que só quando você compara o Swan-Ganz com o ecocardiograma é que você tem valores de melhor confiabilidade. Então, o que o Swan-Ganz faz? Né? O Swan-Ganz é um cateter que a gente vai introduzir dentro da artéria pulmonar e que vai também medir através de termodiluição. A gente vai injetar uma solução a uma temperatura conhecida e o algoritmo vai calcular quanto de temperatura no sangue aquele volume que a gente fez conseguiu variar e através de um cálculo dizer para a gente a estimativa do débito cardíaco. Então, esse é um cateter de Swan-Ganz, esse foi o cateter que o Dr. Veiga passou aqui, acho que há uns 10 anos. Esse foi um cateter que foi passado na hemodinâmica, né? Veja que ele estava dando aula para algum residente, acho na época residente de clínica médica. É um cateter que tem um balão na ponta que a gente vai... vocês percebam que aqui embaixo é uma serpentina, ó. Ali é uma serpentina que vai gerar tá aqui a serpentina que vai gerar uma alteração de temperatura, tá? Vai aquecer o sangue e vai promover a leitura na ponta do catéter. Então, esse tipo de cateter de Swan-Ganz, ele tem uma medida de débito contínuo, por termodiluição contínua. Nesse tipo de cateter, a gente não precisava ficar injetando soro gelado. Qual a dificuldade? É que você tem que passar o catéter, não assim como a gente passou na hemodinâmica. Isso aqui foi um cateter que a gente passou de forma pré-operatória, mas à beira-leito. Né? Esse foi um cateter que a gente passou para monitorizar o paciente durante a cirurgia, mas normalmente você vai usar um cateter como esse num paciente que está grave, na UTI, você precisa passar acompanhando somente as curvas. Então, isso dificulta um pouco, inclusive, para definir o posicionamento adequado dele no pulmão. Então, é trabalhoso, mas ainda é a melhor metodologia para determinação do débito cardíaco. E não deveria ter entrado em desuso. Não deveria ter entrado em desuso. Mas, de fato, ele é bastante trabalhoso. Além disso, existe o contorno de pulso. O contorno de pulso ele pode ser calibrado ou não calibrado. Por exemplo, o contorno de pulso usado pelo FlowTrack Vigilão, ele não é um contorno de pulso calibrado. Já o contorno de pulso do lídico é calibrado pelo lídio, do pico e do EV1000 são calibrados por termodiluição. O EV1000, por exemplo, a gente faz as medidas de termodiluição, ele vai determinar o débito cardíaco pela termodiluição, e a partir daí, ele passa a usar também as medidas de contorno de pulso. Então, você faz a termodiluição e ele fica medindo ali continuamente, né, mas pelo contorno de pulso. Vez por outra, você precisa, uma vez que apareça alguma alteração maior no débito cardíaco, você precisa ir lá de novo fazer as 3 injeções de 3 ou mais injeções de soro gelado para conseguir fazer a calibração adequada e a partir daí ele volta para as medidas automáticas de contorno de pulso. Então, como é que funciona isso? É chamada de termodiluição transpulmonar. Como se calibra esse tipo de catéter. Você injeta uma solução gelada a uma temperatura que é reconhecida por um sensor na ponta do catéter. Essa solução ela vai passar por dentro do pulmão, circulação pulmonar, e só depois cair na circulação periférica para medir
que aí um sensor arterial vai medir a variação de temperatura, tá? E dizer para a gente, através de um algoritmo, qual é o débito cardíaco estimado para esse paciente. Então, existem tecnologias, eu coloquei aqui volume view, ele não precisa necessariamente ser feito com um catéter pré-septo, você pode usar um catéter duplo lumen, triplo lumen convencional. E aí você tem um sistema arterial, aqui você tem o transdutor de pressão, que vai medir a pressão, vai medir o contorno de pulso, e aqui você tem o sensor de temperatura, que vai captar a onda, a variação de temperatura induzida pelo soro gelado que você injetou aqui na veia central, certo? Então, não necessariamente precisa ser com pré-septo, você pode usar o volume view com outro catéter. A diferença é que o pré-septo ele vai usar ele tem uma fibra óptica e ele vai medir continuamente saturação venosa central, que é um luxo, a gente pode fazer isso coletando gasometria. Então, com isso, injetando essa solução salina, né, e a partir dessas medidas de termodiluição transpulmonar, a gente vai ter o volume térmico intratorácico, o volume pulmonar, o volume térmico pulmonar, subtraindo uma da outra, você vai ter o volume diastólico final global, vai ter também o volume de sangue intratorácico, e subtraindo um do outro, você vai ter a água extravascular pulmonar, que é também uma medida que ajuda a gente a definir se o paciente, por exemplo, tem congestão por hipervolemia, por insuficiência cardíaca, ou se essa congestão na verdade, um aumento da permeabilidade vascular numa situação de SARA, por exemplo. Tá? Então, você tem alguns valores que são ditos como normais, por exemplo, o índice de permeabilidade vascular pulmonar menor do que 3 sugere, né, que o paciente tenha um edema agudo pulmonar e não uma SARA, né? Uma água extravascular pulmonar menor do que 10 é o valor normal. Ele permite também diferenciar a gente fazer a diferenciação entre um volume pulmonar que seja provocado por um edema agudo do pulmão ou por SARA. Quando você junta isso aqui com medidas de débito cardíaco, medidas de responsividade a volume e outras, como a variação do volume sistólico, você consegue interpretar se aquele acúmulo de água na circulação pulmonar está sendo provocado por aumento da permeabilidade, né, vascular pulmonar, ou por congestão. Então, outras variáveis, eu não vou tocar de uma por uma, mas assim, existe a medida do débito cardíaco transpulmonar, e depois ele mesmo começa a fazer a medida do débito cardíaco, né, batimento a batimento, pela análise do contorno de pulso. Lembrando que, vez por outra, você precisa, principalmente quando você for tomar alguma medida mais drástica, de começar a fazer expansão volêmica, ou, por exemplo, associar a droga vasoativa inotrópica, é importante que você faça mais uma vez as medidas por termodiluição, para que ele possa calibrar o débito cardíaco quando você está usando um catéter de termodiluição transpulmonar. Outras medidas de índice cardíaco, débito cardíaco, fração de ejeção global. Então, são todas medidas que dizem para a gente como está a hemodinâmica e também como está a responsividade a volume. Então, são monitores realmente bastante completos, e se a gente souber o que fazer com as informações, ele vai ajudar bastante. Então, eu falei responsividade a volume. O que significa responsividade a volume, né? A rigor, é um aumento do débito cardíaco maior do que 10 a 15% quando eu faço uma prova de volume. Seria muito fácil chegar lá para o paciente que está com o monitor de débito, fazer um soro fisiológico, ou um Ringer, 500 ml. Faço e olho no monitor. Se tiver um aumento maior do que 15, isso é fugaz, então tem que ser uma resposta rápida. Se for o débito cardíaco subir mais do que 15%, ok. Ele responde a volume. O problema é, se ele não responder a volume, o volume já está lá dentro. Como é que eu vou fazer para tirar? Né? Vou fazer diurético, e se o débito urinário dele já estiver reduzido, ele não responder? Então, nós já passamos por situações, mas hoje a gente estava tratando a paciente com débito com pancreatite, e ficou muito a discussão lá, paciente com pancreatite precisa de muito volume e tal, não sei o quê. Então, eu acho que a gente, em algumas situações, a gente tem que tratar mais guiado por metas, porque a gente já fez muito volume de sepsis. A gente já tratou sepsis nas primeiras 24 horas, eu já fiz para o paciente volumes de 4 litros, 5 litros, né? Já vi paciente recebendo 7 litros de cristalóides em 24 horas, né? E isso, obviamente, não é bom, mas era o que se fazia antes. Então, eu só devo dar volume ao paciente que comprovadamente responde a volume.
ponto. Eu não deveria dar para o paciente que não responde a volume. Porém, responsividade a volume não necessariamente significa que eu precise dar volume. Eu só preciso dar volume se eu tiver uma alteração de débito cardíaco que esteja impactando na relação entre oferta e consumo de oxigênio. E aí, quando a gente tem pacientes cada vez mais complexos, pacientes que estão ali com doença cardíaca, doença renal associada, né, onde você tem um espaço para transitar muito mais curto, seja por hipotensão, né, ou hipertensão, seja por hidratação, desidratação ou hiperidratação, os pacientes que têm disfunção cardíaca ou disfunção renal têm uma janela muito menor para a gente caminhar. Então, eles toleram muito mal a hiperidratação e, do mesmo jeito, toleram muito mal a desidratação. Então, se desidrata um pouquinho, a função renal vai para o saco. Se hiperidrata um pouquinho, a função cardíaca vai para o saco e a renal vai para o saco também, porque acaba fazendo congestão renal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e líquido e fluido é remédio, tá? Soro é remédio. Então, os princípios de responsividade e volume, quase sempre, eles estão baseados na curva de volume e pressão ventricular, certo? Na alça de pressão-volume do ventrículo esquerdo. E aí, eles trazem para a gente, a maioria dos monitores, eles dependem de algumas situações específicas. Por exemplo, paciente de ventilação mecânica, né? Uma forma muito boa de avaliar se o paciente responde ou não ao volume é o paciente estando em ventilação mecânica, porque durante a ventilação mecânica, principalmente ventilação mecânica com pressões mais elevadas, durante a expiração existe uma compressão venosa e essa compressão faz com que exista uma redução do retorno venoso. Reduzindo o retorno venoso vai reduzir o débito do VD e daqui a alguns batimentos, quem determina o débito do VE é o VD, então depois que você reduz o débito do VD, daqui a alguns batimentos vai reduzir também o débito do VE. Então isso faz oscilar o volume sistólico. Mas a relação entre PIP e PVC ela é tão mais importante quanto menor for a PVC. Então, indivíduos que têm PVCs menores, eles sofrem mais com elevações da pressão de vias aéreas. Então, enquanto os indivíduos que têm pressões atriais, né, PVC normais, mesmo com o aumento da pressão, das pressões, né, nas vias aéreas, das pressões respiratórias, mesmo com o aumento, eles reduzem pouco o débito cardíaco comparado com pacientes que têm menor pressão atrial, PVC basal. Então, a influência da PIP sobre a redução do débito cardíaco né, tanto da PIP como do volume corrente, a influência da pressão intratorácica na redução do índice cardíaco é uma variável que ela é proporcional à hipovolemia. Então, o paciente hipovolêmico ele responde desfavoravelmente à elevação das pressões respiratórias. Daí que eu tenho que ter uma garantia de que o paciente esteja euvolêmico para que eu consiga usar PIPs mais elevadas, porque senão vai prejudicar bastante a hemodinâmica, né? Então, o que a responsividade a volume faz é isso aqui, ó. À medida que a pré-carga vai aumentando, grandes variações de volemia, elas vão alterar pouco o volume sistólico. Quanto menos volume o paciente tiver, quanto mais hipovolêmico ele tiver, a pequena variação, a mesma variação de pré-carga, a mesma variação de volemia, vai induzir uma variação de volume sistólico maior. Então, é daqui que parte o princípio da responsabilidade a volume nos pacientes em que a gente vai usar variação de volume sistólico ou variação de pressão de pulso. Isso funciona assim para o paciente que tem uma função ventricular preservada, mas no paciente que tem função ventricular deprimida, essa resposta ela é muito pequena. Então, a partir de um determinado momento, qualquer alteração da pré-carga pode não trazer nenhum benefício do ponto de vista de volume sistólico, mas trazer os malefícios da sobrecarga volêmica. E daí, para esses pacientes, aumentando a contratilidade dele com o inotrópico, eu torno ele um paciente mais responsivo a volume. Então, às vezes, eu começo fazendo inotrópico e mais adiante eu preciso fazer volume porque esse paciente começa a manifestar sinais de hipovolemia. Então, responsividade a volume é talvez uma das variáveis mais importantes que os monitores hemodinâmicos trazem.
Mas, em algumas situações, ela é absolutamente desnecessária. Quando é que eu não preciso testar responsividade a volume? Quando ela for óbvia. Não, na fase inicial do choque séptico, eu não preciso. Tá? Quando a hipovolemia ela for clara, paciente que está claramente hipovolêmico, eu não preciso fazer nenhum tipo de monitorização invasiva para dizer que ele precisa de volume. Então, um paciente que chegou, um idoso, que chegou desidratado, por uma diarreia volumosa e está hipotenso, eu não preciso botar um monitor para dizer que ele vai precisar de soro. Né? Como eu disse, o paciente na fase inicial de um choque vasoplégico, o paciente na fase inicial de um choque hipovolêmico, está claro que ele vai precisar de volume. Também não preciso fazer nenhuma medida de responsabilidade a volume quando a hipervolemia é evidente. Quando o paciente tem sinais claros de hipervolemia, é absolutamente desnecessário. Se eu estou vendo um paciente congesto, não é volume que eu vou fazer para esse paciente. Eu não preciso de nenhum monitor para me dizer isso, quando eu estou tratando edema agudo do pulmão. E aí sim, quando é que eu vou testar então? Bom, primeira coisa o paciente tem que ter estabilidade hemodinâmica. E outra, ele tem que ter sinais de hipoperfusão periférica, como a gente já comentou anteriormente. Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante, que ele trouxe para 220 pacientes que já estavam em uso de vasopressor, já depois das primeiras 24 horas do tratamento de sepsis. Tá? Ele dividiu os pacientes em 2 grupos e contou com a ajuda de 3 ecocardiografistas certificados pela American College. E baseado nesses valores do ecocardiograma, eles iriam definir se o paciente ia precisar de inotrópico ou de volume, após essa expansão volêmica inicial, tá certo? O que aconteceu? A maioria dos pacientes tinha um choque vasoplégico, um choque distributivo, tá? Poucos tinham disfunção ventricular, e a maioria já estava usando ali noradrenalina em algum grau já estava usando pelo menos uma dose baixa de noradrenalina. Esses pacientes, após a expansão volêmica inicial, 65% deles já não eram mais responsivos ao volume. E às vezes a gente começa a tratar um paciente, é um choque séptico, aí a gente faz volume hoje, faz volume de manhã, faz volume de tarde, faz volume de noite, e acha que o paciente vai continuar responsivo ao volume a vida toda. Né? E após as 24 horas iniciais, após até essa expansão volêmica inicial da fase aguda, a maioria absoluta dos pacientes, eles não são mais responsivos. Então não adianta a gente ficar dando volume à torta e à direita para esses pacientes, porque a gente vai trazer mais malefício do que benefício. Então, quando os pacientes eram submetidos a uma terapia guiada pela monitorização, então, quando eles só tomavam volume, quando o ecocardiograma efetivamente dizia que ele precisava de volume, quando o médico obedecia ao que o ecocardiograma dizia, eles tinham uma menor mortalidade, uma menor incidência de lesão renal aguda. Então, é importante que a gente aprenda a entender, né, a interpretar a informação que a gente recebe, confie nela, tá? Mas que tome uma decisão adequada para cada paciente. Então, o uso de ferramentas de responsabilidade a volume para fazer expansão volêmica no paciente, para hidratar os pacientes, reduz tempo de internação na UTI, reduz tempo de internação hospitalar, sem impacto na mortalidade. Mais uma forma de monitorizar que também não reduz mortalidade. E aí, a gente traz algumas variáveis que a gente pode usar mesmo com monitores bem simples. Por exemplo, variação de pressão de pulso. Hoje, monitores com uma pressão arterial invasiva já conseguem dar para a gente. Tá? Mas quais são existem requisitos que eu preciso cumprir. Não posso sair botando para qualquer um, porque senão eu vou interpretar errado. Então, esses requisitos são, primeiro, o ideal é que o paciente esteja em ventilação mecânica para que eu possa identificar. O ideal não, eles têm que estar em ventilação mecânica, tem que ter um volume corrente de pelo menos 8 ml por quilo, ou seja, pacientes com SARA já vão ter uma dificuldade. Ele não pode ter inspiração, a respiração tem que ser controlada, ele não pode estar trigando o ventilador. Arritmias também dificultam essa avaliação. Taquipneia. Falência de VD complica, também dificulta a avaliação por conta da própria hipertensão venosa. E a hipertensão intraabdominal. Então, são todas variáveis que vocês veem. Hoje a gente precisou
na dúvida se a paciente tem hipertensão abdominal ou não, a gente precisa botar um monitor hemodinâmico. Mas até até a variação do volume sistólico que o monitor vai me dar pode ser prejudicada porque a paciente tem hipertensão intraabdominal e a gente tem que saber como é que vai lidar com isso. Então, quando o paciente tem ventilação espontânea, ele vai dar falso positivo, vai dizer que responde a volume sem ser. Quando o paciente tem arritmias também, quando o paciente tem um baixo volume corrente, ele vai me dizer que o paciente não é responsivo, quando na verdade ele é. Então, já mais de uma vez a gente já chegou lá, tinha um paciente com VVS de 8, 7, 6, aí você ajusta o volume corrente do paciente que estava em 6 para 8, 9 ml por quilo, e aí o paciente passa a ter uma variação no volume sistólico agora bem mais alta, de 13, 14, 15, sendo um paciente responsivo a volume, né? Paciente que tem, durante a cirurgia cardíaca, se o paciente está com tórax aberto, não vai conseguir monitorizar melhor isso. Aliás, esses monitores hemodinâmicos são todos melhores no centro cirúrgico do que na UTI, tá? Por conta justamente dessa necessidade de um ambiente muito controlado, anestesia geral, paciente em ventilação mecânica controlada, quase sempre em uso de bloqueador neuromuscular, então eles são mais fidedignos no centro cirúrgico do que na UTI. O aumento da pressão intraabdominal, ele vai dar um falso positivo, né? Ele vai nos dizer que o paciente é responsivo a volume sem necessariamente ser. Agora, se a variação de pressão do pulso estiver baixa e o paciente tiver aumento da pressão intraabdominal, então eu tenho uma boa medida de que esse paciente não é responsivo de fato. Frequência respiratória muito alta, vai me dar um falso negativo, e insuficiência cardíaca direita, que vai me dar um falso positivo. A medida de água extravascular pulmonar é outra medida de responsividade a volume. Ela é feita por termodiluição pulmonar e ela é indexada pelo peso predito. Então, a água extravascular pulmonar acima de 10 ml por quilo quase sempre implica congestão pulmonar. Sendo que, se eu tenho sinais de hipovolemia e tenho, ao mesmo tempo, água extravascular pulmonar elevada, ou seja, aí eu não devo ter congestão pulmonar hidrostática ou cardiogênica. Quase sempre nessa situação eu terei um aumento da permeabilidade vascular como consequência de uma SARA. Então, é uma medida que é bastante útil, é mais uma medida que a gente tem para fazer, para definir se o paciente precisa ou não. Essa paciente que a gente usou hoje, por exemplo, é uma paciente com pancreatite, né? Quantos litros de soro eu tenho que dar para um paciente com pancreatite? Qual é a regra que existe para isso, né? Tem que dar 4, 5, 6 litros por dia. Onde é que está escrito isso? Tem que dar o quanto que o organismo dela estiver pedindo. Então, um monitor hemodinâmico pode ajudar a gente nisso, certo? Um monitor hemodinâmico pode ajudar a gente nisso, e no caso da termodiluição pulmonar, ela não vai sofrer tanta influência quanto a variação no volume sistólico da hipertensão intraabdominal. Então, é uma variável melhor. Elevação passiva das pernas. Bom, fácil de fazer, desde que o paciente esteja acoplado ao monitor de débito. Então, o paciente tem 45 graus, eu vou estar medindo ali continuamente o débito cardíaco, eu elevo as pernas do paciente pela cama, né, para não tocar no paciente, para não ter nenhum tipo de interferência de ativação simpática ou dor que possa alterar o débito cardíaco. E aí eu elevo a perna, baixo o tronco, elevo a perna, se houver um aumento maior do que 10 a 15% do débito cardíaco, eu digo que esse paciente responde a volume, e aí eu faço volume. Se não há, ok, levanta a cabeceira do paciente, esse não é um paciente responsivo a volume, é uma das formas de a gente fazer, e eu acho que a gente precisa fazer mais isso na UTI, que é barato e é fácil, tá? Então, as medidas de responsividade a volume com a elevação das pernas, elas são bem acuradas quando comparadas com o Doppler, com ecocardiograma, com tom de pulso. Então, é uma variável que a gente deve usar de forma segura. E é simples, bem simples, e custa nada, né? Não custa nada. A gente só precisa ter um monitor, um paciente ligado ao monitor, mas a maioria desses pacientes vai estar ligado ao monitor. Não dá para a gente fazer responsividade a volume com PAM, tá? Baixou a cabeceira, levou a perna, a pressão arterial subiu, então eu vou fazer volume. Não dá para fazer assim. Você até pode fazer o desafio hídrico avaliando a curva de PVC, certo? Mas esse é motivo para uma outra aula a gente discutir aqui, mas pressão arterial média não. Então, o Dr. Monet traz aqui para a gente uma sugestão de condutas, né, com relação a paciente instável. Então, existe hipotensão arterial ou redução de débito cardíaco, existe sinal de hipoperfusão. Se existe,
é aquela história, tem sinal claro de hipovolemia ou é a fase inicial do choque séptico? Se for, não precisa de monitor, eu vou fazer expansão volêmica, tá? Se não é, nem hipovolemia clara, nem fase de choque séptico inicial, aí sim a gente vai avaliar se o paciente tem responsabilidade a volume. Só que eu tenho que saber se o paciente está em ventilação espontânea, se tem arritmia cardíaca e se está ventilando para uma sala, se tem a complacência pulmonar reduzida, que não possa receber volume suficiente. Então, para os pacientes que não podem receber, que não estão em ventilação mecânica, que não podem responder, desculpe, os pacientes que não podem, que os pacientes que estão em ventilação mecânica, mas que não podem, o teste de responsabilidade a volume com volume corrente normal não sejam possíveis, a gente vai usar a elevação passiva das pernas, o teste de oclusão expiratória e o mini-fluid, que é um teste de desafio hídrico com 100 ml só de volume, não com aqueles 500 ml. Caso contrário, a gente pode usar, se o paciente tiver ventilação mecânica e possa receber ali 8 ml por quilo de volume corrente, a pressão de pulso, o índice de colapsibilidade da veia cava, que é um índice que a gente vai conseguir pelo ultrassom, também uma variável importante de responsabilidade a volume. E também posso fazer os outros três, elevação passiva das pernas, o teste de oclusão respiratória final e o desafio hídrico com baixo volume, mini fluid challenge. E aí, a partir daí, eu vou considerar se o paciente realmente merece ou não. Veja que como é criterioso a gente fazer volume para o paciente e veja como a gente negligencia isso e como a gente faz volume à torta e à direita. Então, mais importante também do que definir, ou tão importante quanto definir que esse paciente vai precisar ou não de volume, pessoal, é a gente usar essa variável para definir que a gente não vai mais fazer hidratação, o que a gente vai suspender hidratação, o que a gente vai fazer diurético, o que a gente vai suspender diurético, o que a gente vai aumentar a perda volêmica numa terapia renal substitutiva. Então, a gente pode usar esses critérios de responsividade a volume para convencer o nefro a tirar mais volume, ou para convencer o nefro de que aquele paciente não deve retirar volume durante a diálise, porque ele já está no limite, né, para que a gente faça mais diurético ou suspenda diurético. Então, os critérios de responsabilidade a volume, eles devem ir além da resposta se o paciente deve receber soro ou não. A gente deve também suspender a hidratação que seja necessária para esses pacientes. Então, vamos voltar lá para o nosso paciente, né? Deixa eu ver aqui como é que ficou a nossa resposta. Muito bem. Se eu trouxesse, já tem aqui as variáveis, se eu trouxesse para vocês essa variável aqui, isso ajudaria alguma coisa? Aquele mesmo paciente tem um índice cardíaco de 3,8 e 15% de variação no volume sistólico. Duas medidas, o índice cardíaco está normal, normal, entre aspas, e com uma variação de volume sistólico alta, naquela situação. Esses dados trariam para a gente alguma informação adicional? Um pouco, né? Ok, ele é um paciente que teoricamente é responsivo ao volume, mas será mesmo? Ele está em ventilação espontânea, né? Então, esse número diz alguma coisa para mim? Não. A variação do volume sistólico no paciente de ventilação espontânea ela é superestimada. Então, eu não devo interpretar esse dado, tá? E ainda que ele estivesse entubado e cumprindo todos os requisitos, o índice cardíaco dele está normal, então é bem provável que eu não precisasse aumentar, fazer nenhuma expansão volêmica, menos que ele tivesse sinais de hipoperfusão. Para esse paciente nosso, especificamente, havia sim sinais de hipoperfusão, ele já vinha com lactato alto, mesmo em hipotermia, né? Com tempo de enchimento capilar mais prolongado e tudo. Então, a maioria dos deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como ficaram as respostas. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Vamos lá, deixa eu abrir aqui as respostas. Ó, 43% das 16 pessoas que responderam aí. Deixa eu entrar aqui.
43% disse que tinha um choque em curso, 7% era um paciente grave e 12%, duas pessoas disseram que era um paciente potencialmente grave. Aqui não se trata nada de certo ou errado. Esse paciente indicaria monitorização hemodinâmica, claro, na hora de monitorização todo mundo indicou, né? Que monitorização? A maioria pressão arterial invasiva e monitor de débito cardíaco. Variação de volume sistólico e pressão de pulso também seriam variáveis importantes para a gente usar. Sobre a conduta na UTI, deveria começar por intubação orotraqueal? Então, 37% das pessoas disseram aliás, 18% naquela escala de graduação, né? A pergunta era uma graduação, não é isso? Olha lá. Discordo totalmente, 1, e concordo totalmente, seria 5. Então, a maioria ficou aqui, ó, entre não entubar, né? 18% ficou indicaria intubação. Intubar, pessoal, reduz o consumo de oxigênio. E nesse paciente em que uma boa parte aqui indicou variação de volume sistólico, né? Eu só poderia fazer variação de volume sistólico no paciente que tivesse entubado, certo? Deveria começar por expansão volêmica com 1.000 ml, graças a Deus, a maioria discordou totalmente. E dalbutamina, né? Bom, uma boa parte ali falando que esse paciente deveria começar com dalbutamina, provavelmente por conta da saturação venosa baixa, né? Noradrenalina, a maioria discordou, né? da noradrenalina como conduta inicial da admissão. Muita gente faria vasopressina. Aquecimento externo, a maioria não indicou, a maioria indicou o aquecimento externo. Vasopressina não, noradrenalina, sim, a maioria indicou noradrenalina, é o contrário. Agora, a última pergunta, que vocês não devem ter entendido absolutamente nada, era se saltar de um avião usando paraquedas reduz o risco de mortalidade. Alguém botou aqui, alguém não, a maioria botou depende, 31% botou não e 1% botou sim. Né? Saltar de paraquedas, então, reduz mortalidade ou não reduz? Quem teria coragem de saltar de um avião sem paraquedas? A gente precisaria fazer um ensaio clínico randomizado para definir que um paciente... Vocês estão vendo o slide aí, Vivi? Estão vendo a apresentação? Estão, né? Acho que agora foi. Sim. Foi. Então, será que era necessário fazer um estudo clínico randomizado para definir que paraquedas reduz mortalidade saltando de avião, apesar de muita gente ter respondido que não? Alguém fez, tá? Alguém avaliou a eficácia dos paraquedas em prevenir morte e trauma maior quando saltando de avião. Um ensaio clínico randomizado que conseguiu, dos 69 pacientes que foram entrevistados inicialmente, só 23 toparam fazer a pesquisa, né? E aí não houve nenhum caso de morte, nem no grupo paraquedas, nem no grupo controle. Então, o paraquedas não reduz mortalidade, de fato. O paraquedas não reduz mortalidade. Só que aqui, assim como nos nossos pacientes mais graves, a gente tem que saber qual é a pergunta que a gente vai fazer para o monitor. É a pergunta certa que traz para a gente a decisão certa. Tudo depende de como a gente faz a pergunta. Então, paraquedas não reduz a mortalidade quando você pula de um avião em solo. E aí os autores trazem nessa brincadeira uma conclusão dizendo que embora esses indivíduos que saltam de aviões pequenos e no solo não se beneficiaram do uso de paraquedas, isso não deveria ser aplicado para pacientes que estão em aviões em altas altitudes, né? Então, é preciso que a gente entenda um pouquinho, que a gente absorve da literatura e que tipo de pergunta o autor fez para
para cada ensaio clínico, para que a gente possa entender melhor como é que a gente vai usar aquele dado. Aquele dado não se aplica a todo mundo, aquele dado se aplica a aquela situação específica. E em situações de plausibilidade extrema, como no caso de um paraquedas, para quem salta de avião, né, avião em movimento, avião no ar, existe a plausibilidade extrema, de maneira que você não precisa testar. É quase que como também você não precisa testar diurético em edema agudo de pulmão. Então, toda vez que você tiver monitorização hemodinâmica, é importante que você monitore, mas que você... a monitorização precisa ser dinâmica, ela é contínua. Se você liga o monitor e larga o monitor lá, o monitor não vai fazer nada por você. Identifique as disfunções, use o monitor para isso. Diagnostique precocemente as disfunções e os sistemas em risco. Trate baseado na melhor evidência disponível. Seja ágil e sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Aguarde o tempo certo de resposta. Às vezes a gente quer que a resposta seja imediata. Tenha um pouquinho mais de paciência. Comece a intervenção, mas espere o organismo se equilibrar, espere a fisiologia se equilibrar e até que você tenha uma resposta àquilo que você fez, né? Avalie o resultado e continue monitorando. Então, esse é o contínuo que eu proponho para que a monitorização hemodinâmica ela seja realmente eficiente e que a gente possa ter melhores resultados da nossa prática clínica usando o monitor. Então, quando a gente tem monitorização hemodinâmica, menos é mais. O doutor Jânio Ivançan, um daqueles axiomas que ele trouxe, ele dizia o seguinte, que não necessariamente a gente precisa ter medo de invadir. Para alguns pacientes, a gente precisa invadir para ter alguma resposta. Essa paciente com pancreatite grave que a gente viu hoje, a gente precisa invadir, não dá para ficar olhando para ela e achando que ela tem que tomar volume porque de repente o débito urinário reduziu. Não, ela tem que ser invadida. Então, nem sempre não invadir é uma boa estratégia. Então, a maioria dos pacientes vai responder às medidas iniciais, e a maioria deles, portanto, precisa de um catéter de pressão arterial invasiva e de um catéter venoso central. Com essas duas tecnologias aqui, que nem são grande coisa, a gente já consegue muita coisa. Se tiver um ecocardiograma para fazer o diagnóstico da função ventricular esquerda, né, colapsibilidade via cava, no eco, a gente já vai ter uma ferramenta muito grande, não precisa de muita coisa, só isso aqui. Eu sei que isso ainda é uma coisa muito pouco disponível na maioria dos serviços, mas a gente precisa lutar pelo menos para que a gente tenha um pouquinho de mais invasividade com um catéter arterial. E um catéter venoso central com gasometria disponível para a gente ver saturação venosa central já é suficiente para muita coisa. Termodiluição transpulmonar, medida de débito cardíaco e água extravascular pulmonar, principalmente no diagnóstico diferencial de congestão e SARA, que não responderam às medidas iniciais de expansão volêmica, né, e drogas. A maioria dos pacientes vai responder com essas variáveis que a gente tem aqui, a gente começa as medidas, a maioria deles vai responder. E um catéter de artéria pulmonar para os pacientes que têm disfunção de VD, porque esses são realmente pacientes que são bem complexos. Então, tem espaço para todo mundo, desde o catéter de artéria pulmonar até ao simples catéter de PAI e um catéter venoso central para ajudar a gente na monitorização. Por isso que eu fiz questão de trazer para a gente aqui que é possível fazer muita coisa utilizando uma ferramenta que a gente tem usado cada vez menos, porque a gente está transferindo a responsabilidade para as máquinas, que é o nosso cérebro, que é a ferramenta mais fantástica que a gente tem. Então, a gente precisa raciocinar um pouquinho, parar de frente ao paciente, pensar um pouco, né? E não ver um paciente potente e mandar ligar noradrenalina sem saber o que tem. Não ver um paciente com 200 de pressão arterial e mandar nipride sem olhar sequer a altura e o nivelamento do transdutor de pressão. Então, a gente precisa parar um pouquinho, fazer uma medicina um pouquinho mais racional e de mais raciocínio, dar tempo para as respostas orgânicas às intervenções que a gente faz e reavaliar, porque nenhum monitor vai tomar a decisão por nós. Ele vai trazer informação. E o que a gente faz com a informação é o que vai definir a resposta, né, do paciente e a redução da mortalidade. Por isso que, para mim, a grande inovação que a gente tem é essa interação que a gente tem que construir cada vez mais frequente e mais forte com a equipe multiprofissional, né? Todo profissional tem um pouco a contribuir. E quando a gente coloca, por exemplo, um monitor hemodinâmico, era muito importante que todo mundo se envolvesse, que o fisioterapeuta tem que saber que a ventilação mecânica interfere nas medidas que eu estou fazendo na monitorização hemodinâmica, né? A enfermeira tem que chegar junto para ver como é que se faz termodiluição, porque são medidas que a própria enfermeira tem que fazer e pode fazer para calibrar o monitor.
Então, ainda não é uma coisa que a gente vê com frequência. Muitas vezes a gente bota um monitor hemodinâmico no paciente e o que a gente vê é medo. As pessoas vão receber o plantão, vê ali um paciente com um monitor hemodinâmico e já regalam o olho achando que é uma coisa do outro mundo, quando na verdade a gente precisa se envolver mais. E eu acredito muito que a grande inovação é a gente interagir melhor na UTI. Só assim a gente vai reduzir a mortalidade. Pessoal, eu estou aberto agora às perguntas. Desculpem pelo alongamento aí da aula, mas essa era uma aula que tinha muita informação para trazer. Eu tentei reduzir o máximo, mas tentei fazer de forma também mais didática possível. Vivi? Estou aqui. Obrigada, doutor Luiz Flávio, pela aula. Linda aula, bastante conhecimento aí. Acho que a gente tem uns minutinhos para perguntas, colocações. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma coisa. Cadê os residentes aí? Amanhã eu vou arguir lá, hein? Quero ver. Vai pegar eles, né? Eu dei uma olhada na aula aí, ele tinha, até um tempo, tinha um pessoal aí. Não sei se eles ficaram até o final. Vamos lá, pessoal, dúvidas? Estou vendo aí que tem muita enfermeira aí. Vamos lá, cheguem junto. Encontrou um monitor, tira as dúvidas com a gente. Vamos ver como é que faz. Para que serve cada número daquele colorido que aparece lá no monitor? Qual a importância daquilo, né? Aquele monitor não faz nada sozinho. Ele só traz informação para a gente como qualquer outro monitor. E a gente tem que ter tudo certinho, calibrado, né? Os cuidados com a infecção que a gente precisa ter. Quanto mais monitor, mais catéter, mais porta de entrada, né? Maior risco de infecção. Então a gente tem que usar pelo tempo certo, retirar o quanto antes. Não adianta deixar um paciente com monitor hemodinâmico 4, 5 dias. Não vai, depois das 24 horas, normalmente, ele não vai trazer mais informação nenhuma. Ou a gente já tomou a decisão que tinha que tomar ali no início, ou o paciente já acumulou um monte de disfunção, né? E o monitor já não resolve mais muita coisa, ou ele melhorou. Então, o monitor hemodinâmico ele deveria ficar ali 24, 48 horas no paciente que está grave, porque esse é o tempo que a gente tem para resolver o problema dele, né? Dúvida aparece na Doutor hora. Luiz Flávio, Oi, Google. eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, é muito mais curiosidade mesmo, assim. A minha época de terapia intensiva é das antigas e a gente usava o catéter de Swan-Ganz, né? Hoje, a gente ainda tem ele ou tem formas de monitorização mais modernas? Então, Sim. a gente ainda tem disponível, mas assim, os fabricantes, eles estão estimulados. A gente tinha um monitor lá chamado Vigilance, que era um monitor da Airbus, que tinha, até na primavera a gente tinha, ele ficava lá um tempão. Aí depois veio o Vigileu, e depois o EV1000 e o Vigilance sumiu. Acho que o representante levou de volta. Porque de fato ficava lá, era muito raro a gente usar um cateter Swan-Ganz. Ele é muito trabalhoso para passar, muito mesmo. Então, mas assim, para alguns pacientes só o Swan-Ganz vai ajudar, sabe? Então, inclusive pacientes que estão com balão intraórtico, né, que esses monitores de controle de pulso não vão conseguir medir nada, o Swan-Ganz ajuda bastante. Então, pacientes com falência de VD, só o Swan-Ganz vai ajudar a nos dar medidas mais fidedignas, sabe? Então, eu acho que ainda tem muito espaço para ele, mas por ser tão trabalhoso e por ter tecnologias que são mais caras, né? Pra você ter uma ideia, o cateter de Swan-Ganz, por exemplo, o SUS paga o cateter de Swan-Ganz. A gente pode usar o cateter de Swan-Ganz no SUS. Eu estou, inclusive, entrando em contato com o pessoal do representante para ver se a gente consegue um monitor desse Vigilance para usar nesses pacientes do SUS. Cirurgia, por exemplo, a gente tem muito paciente com disfunção de VD, em que uma monitorização hemodinâmica com cateter de Swan-Ganz seria excelente. Então, tem lugar sim para o cateter de Swan-Ganz, mas para pacientes cada vez mais selecionados, porque para a maioria deles, uma monitorização minimamente invasiva já resolve, né? Um cateter de artéria radial, um cateter venoso central, a gente tem eco disponível. Então, a maioria dos pacientes com isso aí a gente já resolve, já se vira bem. Outros não, né? E aí, à medida que vai subindo a complexidade, a gente vai precisando também invadir mais. E o cateter de Swan-Ganz fica
principalmente para UTI cardiológica em pacientes com disfunção de VD. Acho que essa seria a principal indicação hoje em dia. Legal. E aí você consegue até avaliar essa disfunção de VD por alteração pulmonar. Exatamente, porque a disfunção de VD, essas variáveis de responsividade a volume, elas se perdem um pouco na disfunção de VD, né? E aí a gente fica com o paciente mais na mão quando tem os sanguâneos. Legal, obrigada. Mas... Muito bem. Acho que se não temos mais perguntas, nem colocações, acho que a gente pode encerrar. Doutor Luiz Flávio, obrigada pela aula. Pessoal, eu deixei aí no último slide meu zap, vocês podem me contactar aí como vocês quiserem, os residentes, os plantonistas, pelos grupos de zap, os enfermeiros, para a gente ir tirando as dúvidas. Eu queria só que vocês se envolvessem mais com os pacientes que estão com monitor para aprender. Essa é uma tecnologia boa e que a gente tem que colocar e usar. Se a gente não colocar e usar, né, a gente não vai ter bons resultados. Então, é uma forma de, inclusive, de aprender, né? Toda vez que a gente vai colocar, hoje mesmo demorou um monte para montar o monitor. Eu tive que voltar na UTI depois, porque ninguém estava conseguindo montar o monitor. Então, a montagem, que é o processo da enfermagem, isso precisa ser treinado, né? Precisa fazer mais. A gente precisa repetir para isso se tornar o que é um monitor de PAI, por exemplo. Hoje que todo mundo, depois da pandemia, todo mundo monta hoje com muita facilidade. Antes não era tão fácil assim, né? Antes ainda havia muita dúvida, por incrível que pareça, em preparar o sistema. Uma dúvida muito simples. Bota heparina ou não bota heparina no soro da PAI? Então, foi usando muito que a gente resolveu esses problemas. Já ficou mecânico, né? Então, eu acho que o pessoal da enfermagem precisa aparecer mais e não ter medo do monitor, assumir aquilo ali, ganhar experiência com aquilo, porque isso vai fazer diferença na vida profissional, tá certo? Muito bem, Vivi, obrigado. A dívida está paga por hora, vamos para outra dívida. Você sabe que cobrar comigo é comigo mesmo, a gente marca a próxima aí. Eu vou subir a aula no YouTube e mando o link para vocês depois. Joia. Tá bom? Tá joia. Obrigada, gente. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.